autora de livros Proteção Penal Ambiental, Viabilidade e Efetividade e Tutela de Outros Ramos do Direito e a Dignidade Humana, Teorias de Prevenção Geral Positiva, além de diversos artigos e publicações em revistas especializadas em direito penal. O tema deste painel é Lava Jato e o Direito Penal, a saída da cena de ato de ofício. Posteriormente, após a fala da professora, será proferida a palavra ao professor Gabriel Sampaio, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado, professor de Direito da Unicelb, coordenador de litígio estratégico e do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos, membro do Conselho Administrativo do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo e da Comissão Especial de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo, conselheiro do Conselho Consultivo da Ouvidoria de Polícias do Estado de São Paulo. Então, sem mais delongas, senhores, vamos iniciar, então, o primeiro painel da tarde com a professora Helena Lobo da Costa. Agora sim. Boa tarde. Eu quero, inicialmente, de forma muito efusiva, agradecer e cumprimentar o querido professor Maurício Dieter pela iniciativa, pelo trabalho e por fazer da nossa universidade um lugar de debate público desse tema tão importante. Maurício, para mim é uma felicidade, uma honra poder ser sua colega de departamento aqui na faculdade. Quero também cumprimentar o professor Gabriel Sampaio, que é uma liderança em várias questões fundamentais de direitos humanos no Brasil, a atuação do Conectas, talvez como uma das mais tradicionais já entidades nessa área, que nunca abandona a luta, independentemente do seu contexto. Uma felicidade também poder estar ao seu lado. Cumprimento também nossa presidente, Fabiana Irala. Cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Uma honra poder falar diante de pessoas tão estudiosas e que eu leio e acompanho, admiro e cumprimento todos, então, na pessoa do professor Pedro Serrano, uma honra também tê-lo aqui na casa. Não vou me alongar, porque estamos já com a hora adiantada. É muito difícil falar sobre os efeitos da Lava Jato no direito penal. E eu não consegui, né, eu preparei inicialmente uma intervenção bem focada na questão do ato de ofício, mas eu não consegui, Maurício, porque a Lava Jato mobiliza muitas questões para mim. Então, eu quero começar dizendo, talvez como um disclaimer, talvez para justificar por que eu vou tentar trazer uma análise um pouco mais ampla do que a que foi proposta inicialmente, como eu comecei a ter contato com isso e o tanto que isso me mobiliza como advogada e como professora, né? Não dá para a gente achar que quem veste esses dois chapéus absolutamente não transita entre uma coisa e outra. Eu advoguei na primeira fase da Lava Jato, quando a Lava Jato não era a Lava Jato. A Lava Jato era mais uma operação nas mãos de um juiz que todos os criminalistas conheciam já os seus problemas, mas isso é bastante recorrente, infelizmente, né, na prática advocatícia. Muitas vezes nós temos juízes que decidem combater a criminalidade. E o Sérgio Moro era um juiz que tinha essa perspectiva, não só inconscientemente, não só conscientemente, como ele professava isso, né? Ele defendia nos seus trabalhos acadêmicos que o juiz tinha um compromisso com o combate à criminalidade. Mas, enfim, a Lava Jato era só... A primeira fase da Lava Jato era mais um processo com um contexto difícil, mas não era nada desse monstro que se tornou posteriormente. E, como advogada, sempre foi muito frustrante trabalhar nesses casos, porque a gente se sente como um chancelador das ilegalidades. O trabalho que é feito de defesa não importa em que âmbito,
você analisa nulidades, se você tenta produzir uma prova, se você trabalha com tipicidade. Na verdade, nada do que você fizer influenciará a decisão do juiz. E eu me perguntava, todas as vezes que eu fazia audiência na 13ª, eu me perguntava se não seria melhor não ter advogado, porque a gente não influenciava nos rumos do processo. E, de uma certa forma, a nossa presença ali chancelava um contraditório formal. E eu voltei às peças que eu apresentei nesse processo. Na verdade, foram 3 processos, né? Na primeira fase, o meu cliente foi denunciado em 3 ações diferentes. E eu levei, não só eu, muitos outros colegas, né? Lógico, muita gente boa, defensores muito compromissados trabalhando, né? A gente tem essa profissão que nos faz dar murro em ponta de faca até a faca perder o fio. E bom que, às vezes, a faca perde o fio. Mas muito do que foi reconhecido, tantos anos depois, já tinha sido alegado na primeira fase, e não foi alegado só perante a 13ª Vara, foi alegado no Tribunal Regional Federal, foi levado para o STJ, foi levado para o STF. E eu acho que isso me dói muito como advogada, ter me sentido um verdadeiro fantoche nesse processo, mas me dói, sobretudo, como professora de direito penal. E eu me lembro até que teve um episódio mais adiante da questão da Lava Jato, em que um colega meu aqui da casa me encontrou, eu estava entrando na sala, ele saindo um pouco atrasado, e me disse: nossa, professora, deve estar muito difícil lecionar a sua matéria atualmente. E é isso, a gente entrava em sala e falava coisas para os alunos, para as alunas, e à noite elas iam assistir o jornal, e eu não sei, parecia que a gente estava lecionando, o professor Badaró fala isso, né, a história do direito penal, do processo penal, né? Então, essa destruição deliberada do direito penal, a par de todos os outros problemas, porque eu não vou conseguir me ater aqui ao ato de ofício, mas também não vou sair falando para além do direito penal, porque aí eu acho que já é muito abuso da minha parte. Mas, olhando só no direito penal, a Lava Jato é uma coisa que me é muito doída, nas 2 esferas de atuação profissional. Mesmo depois de tudo que aconteceu, eu não superei ainda. Eu acho que eu nunca vou superar o que aconteceu. E me traz uma descrença muito grande no direito penal como ferramenta científica, como ferramenta de retenção, de limitação do poder. A impressão que a gente tem é que o direito penal ele vai conforme o vento político, e que talvez as coisas só mudaram porque os ventos políticos mudaram. Mas, enfim, dentro desse contexto e com essas feridas ainda um pouco abertas, é que eu quero falar um pouquinho sobre o direito penal na Lava Jato. O direito penal ele tem uma série de princípios que também, quando a gente leciona isso no segundo ano aqui na faculdade, que é quando a gente começa a falar sobre Código Penal, Constituição e Direito Penal, eu falo e sempre me sinto um pouco estelionatária falando para os alunos, né? O direito penal precisa trabalhar com base no princípio da subsidiariedade, da intervenção mínima, da fragmentariedade, a gente precisa respeitar bens jurídicos, ofensividade, e tudo isso tem uma raiz histórica escrita com sangue. Porque nós chegamos à construção desses princípios depois de anos e anos e anos de muitas injustiças cometidas por meio do direito penal. Né? Há séculos, nenhum regime autoritário, ditatorial que se preze comete as suas ilegalidades de forma direta. O direito penal sempre é a roupagem usada, seja o crime político, seja a corrupção, que é o que reiteradamente aparece nesses momentos problemáticos. E por conta disso, por conta dessa aprendizagem histórica, o direito penal construiu
esses princípios? Não são princípios, tem muita gente que acha que são princípios que organizam o direito como sistema. Ah, o civil é maior, o administrativo. Não, eles são, sobretudo, princípios políticos de contenção de poder. E eles não existem à toa. E todas as vezes em que eles são violados, esquecidos, nós temos grandes desastres, não só jurídicos, mas também políticos, e a Lava Jato apenas comprova tudo isso. Então, olhando um pouquinho nas estruturas do direito penal, eu acho que o grande problema inicial que pode ser enxergado está no nível da tipicidade, sobretudo dos crimes de corrupção e de lavagem. A gente começa a ver imputações por crime de corrupção passiva a pessoas que não eram mais funcionárias públicas, com pouca ou nenhuma preocupação com a descrição de um esquema de concurso de pessoas que faça com que essa pessoa que não é mais funcionária pública, ou seja, se a gente quiser falar tecnicamente aqui, é um extrâneos, né? É uma pessoa que não detém mais a qualidade exigida pelo tipo penal. Então, eu precisaria ter um funcionário público, nos termos do conceito penal, que atuasse com essa pessoa em participação, numa estrutura de participação ou de coautoria. E a gente não vê isso acontecer. Então, talvez o marco principal da corrupção passiva começa a ser diluído, relativizado. Eu começo a admitir a corrupção passiva de quem não é funcionário público, que é uma contradição em termos. O segundo ponto importante na corrupção é a questão do ato de ofício. E aí a gente precisa lembrar que esse é um desenvolvimento que começa no julgamento da ação penal 470. Talvez com um início verdadeiro no julgamento do Fernando Collor. O Fernando Collor foi denunciado sem descrição de ato de ofício e a denúncia não foi sequer recebida porque faltaria esse requisito do tipo penal. Então, para consertar essa situação posteriormente no julgamento da ação penal 470, houve esse entendimento de que não haveria mais a necessidade de se descrever um ato de ofício relacionado ao crime de corrupção passiva. Muito embora eu tenha um entendimento de que criou-se uma certa mítica com relação a esse acórdão, nesse ponto da ação penal 470. Quando a gente vai ler o acórdão, o Supremo não desacoplou totalmente as questões, porque o Supremo diz que precisa continuar havendo a relação com a função e o ato de ofício precisa estar embaixo do guarda-chuva dessa função. E aí vem aquele exemplo clássico de toda a aula dessa matéria, que é corromper o delegado de polícia para que ele arquive o inquérito policial, sendo que ele não consegue, não tem poderes jurídicos para arquivar um inquérito policial. Então, se a gente for ler a rigor o que o acórdão da ação penal 470 disse, a história não é bem essa. Mas o fato é que se criou essa mítica de que, depois da ação penal 470, o Supremo admite corrupção passiva sem ato de ofício. E isso, na Lava Jato, foi embora. A gente dispensou um ato de ofício concreto, ainda que almejado. A gente desvinculou completamente das funções e a gente começou a ver denúncias que estabeleciam ilações completamente distantes. Então, a pessoa é um parlamentar e aí o governo federal estava fazendo uma licitação. Mas espera aí, como que um parlamentar pode influenciar uma determinada licitação? As denúncias realmente não se preocupavam, e eu estou focando nas denúncias porque é elas que, de uma certa forma, estabelecem ali a moldura na qual o processo se desenvolve. Obviamente, as sentenças acabavam seguindo tudo isso. No campo da lavagem, e aí é um campo muito mais complicado, porque a corrupção tem toda uma tradição, uma jurisprudência, uma doutrina
de muito tempo, inclusive essa questão do ato de ofício é uma questão que atravessa códigos penais no Brasil, mas a lavagem, por ser um tema mais recente, ela não tinha todo esse arcabouço. E a gente começou a ver imputações de lavagem correspondentes à emissão de um documento. Então, cada nota fiscal era denunciada como uma prática de lavagem de dinheiro. Então, as denúncias traziam 64, 65, 70, enfim, um número absurdo de crimes de lavagem. E a relação entre corrupção e lavagem, que até hoje não foi totalmente bem tratada, embora hoje já tenha melhorado bastante, ainda pior, né? Então, a ideia de um conteúdo de injusto próprio da corrupção, que engloba a ideia de usar a vantagem indevida, é totalmente esquecido, e a gente começa a usar até o pagamento escamoteado, porque ninguém paga corrupção, ninguém paga uma vantagem indevida na frente da delegacia de polícia, perante a autoridade pública, até isso passa a ser considerado como um ato autônomo de lavagem de dinheiro. Então, essa compreensão do conteúdo de injusto, né, uma ideia que no nosso Código Penal, sobretudo na parte especial, nesses delitos mais tradicionais, sempre foi muito trabalhada, foi totalmente abandonada. E se criavam tipificações e mais tipificações, imputações e mais imputações, numa lógica muito mais de delenda est Cartago, né, a gente tem que aniquilar o réu, do que propriamente de compreender qual é o conteúdo do injusto de cada tipo penal que foi ali apresentado na denúncia. Um outro problema muito grave dos processos da Lava Jato se refere ao concurso de crimes e concurso de normas. Várias questões que, tradicionalmente, no direito penal, né, a gente trabalha hoje com a ideia de uma avaliação global do fato, eu preciso buscar o tipo penal que abranja o máximo possível e tenha especificidade àquela situação. Na Lava Jato, a ideia era exatamente a oposta. Era quanto mais pena, melhor. Até porque a Lava Jato não estava preocupada só com o processo, né? Ela estava preocupada com a imprensa também, que falava, a pena pode chegar a 50, 60, 70, como se fizesse muita diferença depois de um certo nível, mas enfim. Então, se abandonaram todas as teorias relacionadas a concurso de crimes e concurso de normas. Uma outra estratégia empregada para fazer tábula rasa do direito penal foi alterar o conceito de autor. E aí houve uma estratégia claramente muito mais sofisticada, porque isso já tinha acontecido na Ação Penal 470, no Mensalão, com a história do domínio do fato, com toda aquela polêmica, professor Roxin falando, etc. Então, o que acontece nas sentenças, sobretudo, da 13ª? Tá? Aqui, o estudo que eu fiz é muito limitado às sentenças da 13ª Vara de Curitiba. Em vez de falar em domínio do fato, mas, ainda assim, querendo punir por ocupação de posição, o que aconteceu? Se criou um conceito de autor dissociado da teoria da conditio sine qua non, que a gente pode gostar dela ou não, mas ela está no Código Penal. A gente não tem como simplesmente abandoná-la. Então, a gente vê imputações e condenações baseadas em frases como, mas a pessoa ocupando uma posição de, aí pode completar a lacuna do jeito que quiser, sócio, diretor, acionista majoritário, com certeza sabia que esses valores absurdos de propina, aí se colocava o valor, lembrando que o valor era inflado dentro dessa estrutura que eu falei anteriormente, de considerar o que não devia ser considerado, de não fazer uma análise global do fato. Então, essa pessoa que ocupa essa posição não tinha como não saber que tanto dinheiro tinha sido pago a título de propina. Então, isso era suficiente para a condenação penal. E as sentenças deliberadamente evitavam usar a expressão domínio do fato. Se vocês procurarem nas sentenças da 13ª, vocês quase não vão encontrar. Eu acho que tem uma ou duas, porque houve alegação da defesa de que essa estrutura estava sendo usada. Mas, fora isso, não se usava
exatamente como uma estratégia para burlar os conceitos de autor. Enfim, eu não quero de forma alguma tomar o tempo aqui do professor Gabriel, mas o que a gente vê com um olhar muito técnico, muito específico de direito penal material, eu não estou nem falando de processo, porque hoje de manhã já se falou muito bem sobre esse tema, mas o que a gente vê é que os conceitos, os institutos, as interpretações correntes sobre essas questões do direito penal, elas foram deliberadamente subvertidas para se chegar a esse resultado. E aí, a pergunta que fica, e que vem sendo feita de forma muito mais sofisticada pela doutrina brasileira e internacional com relação ao contexto atual em geral, não só a Lava Jato, é: o direito penal tem capacidade, os conceitos penais têm capacidade de frear, de limitar, de alguma forma impedir que isso aconteça novamente? E aí, por mais que eu tenha essas feridas abertas que eu relatei para vocês, eu sou uma otimista incorrigível. E eu acredito muito, numa ideia até que era do meu orientador, já falecido, o alemão, que os argumentos, eles têm a sua força como argumentos. E isso é uma força muito grande. A força dessas ideias construídas ao longo de tanto tempo, que trazem uma tradição jurídica consigo, ela é uma força significativa nesse âmbito de diálogo jurídico. O problema dos argumentos é que, para eles funcionarem, eu preciso ter um ambiente propício ao diálogo. Quando eu não tenho mais o ambiente propício ao diálogo, nenhum conceito jurídico vai funcionar, porque o nosso âmbito de trabalho é o âmbito da argumentação. Então, se a gente quer ver o direito penal, de fato, tentar limitar, porque a gente está sempre enxugando gelo, não adianta, mas se a gente quer tentar limitar de alguma forma esse poder estatal, que tende sempre ao abuso, não tem jeito, talvez a gente esteja vendo de novo algumas cenas dessa novela se repetirem hoje, não sei, mas se a gente quer ver o direito penal funcionar com toda a sua força, a gente precisa cuidar, sobretudo, de um ambiente em que o diálogo, a dialética, a contraposição de ideias seja possível. Então, agradeço novamente ao querido professor Maurício e a atenção de todos e todas vocês. Passo a palavra, então, ao professor Gabriel Sampaio para a sua palestra. Muito boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria de cumprimentar a professora Helena pela sua brilhante exposição. Uma alegria dividir a mesa com a professora. Agradecer a toda a organização do evento pelo convite. É uma honra imensa estar aqui. E, enfim, agradecer ao professor Maurício pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, antes de tudo, primeiro a professora torna qualquer tarefa minha aqui de fala muito mais fácil, porque certamente com muito brilhantismo tocou em questões fundamentais, né? Mas aqui eu gostaria de trazer alguns comentários que dialogam também com a minha experiência vivida à época, né? No caso, eu não advogava durante o curso da operação, mas eu ocupava um cargo na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. E acompanhei grande parte dos acontecimentos, acho que dos antecedentes até tudo aquilo que envolvia a operação, de forma muito próxima ao longo de todos os acontecimentos, né? Acho que uma conclusão que a história já nos trouxe, né? Já está provado, então a gente não precisa mais demorar tanto tempo para convencer as pessoas daquilo que se tornou óbvio, né? A história provou que as pessoas que atuaram na operação, as suas figuras mais proeminentes, lideravam um projeto de poder, né?
Então, entender a totalidade dessa afirmação, porque muitas vezes, especialmente na época, se usavam de táticas distintas para atender esse objetivo estratégico. Entre essas táticas havia todo um processo de trabalho legislativo, tinha todo um processo de incidência junto à mídia, e nos processos, como já foi tratado aqui, uma série de violações que, conjuntamente, reforçavam algo que hoje a história provou de maneira cabal, que fazia parte de um projeto político, um projeto político de poder. E eu não gosto de menosprezar ou minimizar esse projeto, porque ele alcançou todos os seus principais objetivos, né? Então, eu não sei se o som aqui tá. Boa. Isso. Posso usar esse? Usar esse. Oi, som. Beleza. A melhor garantia de que eu vou atender ao tempo é que o meu filho, de 2 anos, está me esperando, eu preciso buscá-lo no horário, então eu vou ser muito rigoroso, porque nesse caso ele é uma pessoa vulnerável, não tem nem aquela coisa, dá para esperar mais um pouquinho, não, a criança. Bom, mas reforçar, né, um elemento histórico de que havia, de fato, um projeto político, um projeto de poder. Para viabilizar esse objetivo estratégico, foram adotadas diversas táticas, entre elas a do processo legislativo, do trabalho midiático com a sociedade, de diversas maneiras, tanto para dentro quanto para fora do processo, foram encadeadas diversas tarefas para viabilizar esse projeto de poder. Eu me recordo dessas coisas que a gente vai perdendo a dimensão básica, né, da lógica, da ciência. Eu me lembro que um dos espaços de formulação antecedente a tudo que a gente viu na Lava Jato era o uso do espaço da ENCLA, que era a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o uso de alguns conceitos que, para mim, eu ficava em dúvida se estava me faltando capacidade hermenêutica ou se realmente eu estava diante de um absurdo. Mas uma das regras, né, que a ENCLA convencionou era de que o avanço em propostas normativas ou de medidas administrativas eram baseadas num consenso entre os diversos agentes que participavam da ENCLA. E a ENCLA reunia desde representantes do Ministério da Justiça, como era o meu caso à época, a OAB, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Bom, e numa reunião em que, fazendo uma defesa básica de alguns direitos e garantias, eu fui confrontado com uma fala de que consenso não é unanimidade. Portanto, a posição do representante do Ministério da Justiça, dissonante de uma das medidas, uma das diversas medidas ali que importavam em retrocesso em direito e garantia fundamental, tinha que ser desconsiderada. Porque uma vez que consenso não é unanimidade, já que é a única pessoa divergente num ambiente de 15, nós temos que encaminhar a proposta. Eu comecei a imaginar que alguma coisa de muito errado ali estava acontecendo, e de fato estava. Havia um assédio ao longo dos debates, das discussões, todos razoavelmente, né, numa média, fundamentados numa que vai dando os marcos dos 3 ou 4 minutos da fala que já passaram. Bateria, mas acho que aqui vai. Vou ficar um pouquinho mais longe. Vai, vamos nesse. 1, 2, 3, foi. Acho que agora vai. Mas numa ideia, num conceito médio, né, as pessoas não tinham nem sempre a mesma, ou alguma, ou a mesma sofisticação na sua elaboração de discurso, né? Mas basicamente se sintetizava uma ideia de estado de exceção
que carregava consigo também uma ideia de que se estava ali promovendo uma espécie de combate à corrupção que finalmente atenderia aos objetivos de toda a sociedade de punição de poderosos, né? Seria, para alguns, quase que uma revolução em termos de luta de classes no âmbito jurídico, porque se afetaria grandes setores do capitalismo. Para outros, seria um discurso de punição de poderosos que finalmente iam criminalizar ou completar um processo de criminalização de políticos, sempre na sanha de causar um mal ao Estado de Direito. Mas o grande fato era que havia um objetivo estratégico todo voltado para essa punição, para esse objetivo de punição de poderosos. E isso ia justificando e dava combustível para que essas diversas formas de romper ou de derrubar obstáculos, né, na versão dessa concepção, ou barreiras para se atender esse objetivo, todas elas fossem rompidas por esse objetivo principal. Então, nos debates legislativos, se cruzavam barreiras em que sempre aqueles que defendiam direitos e garantias fundamentais se colocassem numa posição defensiva, e, de outro lado, se promovia, e no âmbito da construção processual, as barreiras processuais que já foram discutidas aqui. Se chegou, acho que a um nível nessa concepção e nesse objetivo estratégico, que eu acho que é o ponto que liga o tema do debate com esse depoimento inicial, que é uma noção que transborda o que seria uma narrativa de estado de exceção, que tem toda a sua história, né? Mas acho que aqui se enfrentou, ou se elegeu um objetivo estratégico em que a gente não pode deixar de discutir o direito penal, porque se perde a noção, acho que é nesse momento que se perde essa dimensão elementar de se ter um patamar mínimo de discussão jurídica. Ou seja, se você tem dúvida em relação ao que é o conteúdo de um crime, ou se isso tudo pode ser colocado em dúvida, né, você não tem mais as barreiras. Não quero minimizar, até porque na minha formação é muito mais processualística do que do direito material, né? Todas elas têm uma relevância fundamental do ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais. Numa lógica de estado de exceção, flexibilizar a garantia processual tem uma dimensão. Agora, do ponto de vista da construção jurídica, da construção, vou usar termos aqui, né? No mundo jurídico a gente se permite deles, de processo civilizatório até, quando se perde a dimensão do tipo, aí a gente está lidando num tema cabe tudo, né? Então começa com aquelas coisas que vão parecendo pequenas. Bom, se vende no discurso aceito pela sociedade que há uma tutela da administração pública quando se criminaliza a corrupção. Bom, na corrupção passiva, um elemento básico para se ter a dimensão de lesão ou não a esse bem jurídico é conseguir materializar ou verificar num ato de ofício, numa simplificação muito grande. Bom, quando se perde essa dimensão, ou quando são aceitos os argumentos que são adotados para se perder, bom, a primeira referência do ato de ofício, para a gente chegar àquilo que é uma decisão judicial no âmbito da operação, em que se rompe qualquer critério objetivo de tipificação penal, nós estamos ali no alcance máximo de um projeto político, de um projeto de poder que coloca por terra todos os direitos e garantias fundamentais. Aí a gente perde todos os parâmetros, cabe tudo. E para não ser uma mera ilação, já que a sentença era baseada em diversas ilações, né? Foram perdidas tantas referências, então não precisa de um ato de ofício. Então, uma pessoa ela teria um benefício contratado em 2009,
né, enquanto estava no cargo, e os benefícios com essas vantagens indevidas vão ser aferidos até 2014, 2013, 2015, algo que... E tudo isso vai ser, isso além de ser um grande absurdo para uma concepção básica de tipo penal, as conclusões todas vão sendo baseadas em ilações para justificar algo que só poderia ser justificado dessa forma, porque nós perdemos a dimensão ali, quando o próprio tipo penal é atingido pela perda dos parâmetros da taxatividade, toda a consequência disso é permitir que ilações e conclusões, todas elas de acordo com esse projeto político, fossem operadas, né? Então, isso é o elemento que eu acho que na minha avaliação, eu tenho essa conclusão, que nos faz com que esse evento tenha uma importância fundamental. O Brasil não pode deixar de discutir cada elemento de abuso que essa operação trouxe. Nós não podemos repetir os erros históricos de passar por momentos absurdos como esse do autoritarismo sem ter um processo, o devido processo de responsabilização, de memória, de verdade e de justiça sobre isso. Porque nós chegamos a um dos pontos absurdos, esse aqui eu até separei para ler, porque às vezes eu tenho dificuldade em me convencer que isso aconteceu. Não sei se às vezes parece um delírio. Mas um tribunal, ao avaliar a postura do juiz à época, deixa eu só fazer um parênteses, ainda tem um pouquinho de tempo. Eu vou fazer referência aqui ao acórdão do TRF naquele julgamento da conduta do juiz Sérgio Moro ao liberar os áudios da presidenta Dilma com o presidente Lula. Eu quero fazer esse parênteses porque é um ponto que acho que eu tenho... Acho que é um ponto importante, né? Eu estava nesse dia fazendo algo que eu espero que eu me orgulho muito, que eu acho que é uma tarefa que eu espero de todas as pessoas que estejam na institucionalidade hoje, comprometidos com um projeto democrático, possam manter esse compromisso de contenção do arbítrio. Mas eu estava no Palácio do Planalto no dia, em frente ao subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, porque era um momento de crise, né? Todos sabíamos disso, e nós tínhamos um compromisso com as pessoas vítimas da violência institucional, que era o de aprovar um projeto de lei pelo fim dos autos de resistência. Uma agenda que era construída especialmente com mães vítimas da violência institucional. Sabendo da crise, nós achávamos que era importante que o Congresso Nacional também debatesse esse assunto tão importante para a nossa sociedade e pelos compromissos que nos levava a estar ali. Então, eu estava na frente do subchefe de assuntos jurídicos no momento em que ia acontecer toda a posse do presidente Lula e que nós iríamos, na sequência, despachar com a presidenta a urgência constitucional ao projeto pelo fim dos autos de resistência. Eu me orgulho muito de estar lá naquela sala para cumprir essa tarefa, mas a parte triste desse episódio histórico era que o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, vocês vão saber, era o Jorge Messias. Entre nós dois, no lado da sala, tinha a televisão ligada no canal de televisão que reproduzia o áudio. Então, eu vi a reação dele, eu estava diante dele no momento em que os áudios foram vazados, né, ele sendo tratado da pior forma pela reportagem. Mas isso que para mim é um motivo de orgulho pelos motivos que eu estava lá, e é um motivo de indignação pelo que aconteceu, foi objeto de discussão por parte dos tribunais. Ficou evidente, bastava ter uma análise mínima dos autos para se compreender que aquela disponibilização dos áudios era ilegal. E aquilo foi um dos fatos mais importantes para a derrocada do governo, sem dúvida alguma. E o tribunal se manifestou diante daqueles fatos. Todo mundo vai se lembrar que o ministro Teori Zavascki
fez uma manifestação bastante dura contra aquilo que aconteceu, outros ministros do Supremo Tribunal Federal também. No momento que eu preciso abrir aqui, eu não consigo. Mas, basicamente... que é incrível. Os desembargadores... Eu vou sintetizar, também o tempo não me permite... Os desembargadores justificaram na ideia do estado de exceção e que aquela decisão ou que aquela situação permitia que os tribunais e que o sistema de justiça discutisse a liberação dos áudios ou o princípio da publicidade dos processos. Um tribunal que tinha por função controlar aquele tipo de atividade, independente das suas opiniões políticas e ideológicas sobre a consequência daquilo, deveria tomar uma medida administrativa para coibir que aquilo acontecesse. E, na verdade, procurou eles, né, o tribunal, com um voto contrário do então desembargador Rogério Favretto, deve ser feita referência ao voto contrário, mas o órgão especial do TRF justificou dessa maneira aquela ocorrência. Isso está completamente fora de um modelo, de um sistema de direitos e garantias fundamentais. Quer dizer, e até mesmo para o discurso de estado de exceção é uma argumentação extremamente pobre. E que merece o debate nessa sala. E que merece o debate na sociedade. Porque até onde eu sei, o tribunal não fez uma revisão dessa decisão. Quer dizer, isso não foi reformado. Isso continua nos anais de um tribunal regional federal. Isso pode ser usado numa outra circunstância. Se os parâmetros e os estándares não forem retomados, se nós não recuperarmos essa dimensão daquilo que é essencial para a existência do Estado Democrático de Direito, essas coisas retomam. A partir do momento que se perde a referência do conteúdo mínimo da taxatividade de uma conduta, nós passamos a não estar mais no Estado Democrático de Direito. Nós não estamos mais no Estado de Direito, não precisa nem falar do democrático, não estamos falando mais do Estado de Direito. O que torna a nossa tarefa, por esse evento e por encontrar também no nosso campo os nossos objetivos estratégicos a partir de agora, cumprir as nossas tarefas para o restabelecimento daquilo que é um projeto com o qual nós estamos comprometidos, né? Um essencial é continuar e reforçar o nosso enfrentamento a todas as violações de cunho técnico, de cunho da dogmática jurídica que foram feitas em relação aos tipos penais. Isso é uma tarefa que é urgente. Junto com elas, todas aquelas que afetaram não só a interpretação jurídica, mas uma construção jurídica que nos deu um rol de direitos e garantias fundamentais para defendermos no âmbito do processo penal. E como objetivo estratégico fundamental para garantir que tenha força esse combate, né? Porque muitas vezes em abstrato, sempre o discurso de enfrentar poderosos, de acabar com a corrupção, historicamente isso costuma ter uma popularidade variável, mas que em geral nos gera algum nível de pressão. Mas para um país como o nosso, para o Brasil, onde o racismo estrutural e o racismo institucional têm bases fincadas na violência institucional, nós precisamos levar adiante essa tarefa. Nós jamais iremos nos livrar de todas as mazelas que tem no racismo estrutural uma das suas formas mais cruéis e que estão diretamente relacionadas ao autoritarismo, se nós não enfrentarmos esse debate sempre. Nós derrotamos, felizmente a sociedade derrotou o projeto político da Lava Jato. Mas o projeto político do autoritarismo não. E elencar como objetivo estratégico o enfrentamento a essas formas de
de violência institucional, desde as dogmáticas, desde aquelas que envolvem um conceito jurídico tão elementar, até conter os projetos político-partidários de alguns agentes do sistema de justiça, são tarefas fundamentais para a gente construir um modelo democrático. Eu agradeço pela atenção de vocês. Pessoal, dando então prosseguimento aos painéis, eu chamo a minha colega de CPEC, orientando o professor Maurício Dieter também, Lara Ibrahim, para presidir a próxima mesa. Obrigada.